Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar da terceira e última temporada de Dark, porque esse vídeo ele é bastante complementar às informações do teaser, porque a Netflix ela divulgou o que vem pra junho com alguns trechinhos, e também a gente consegue ter uma leitura melhor daquelas fotos dos bastidores que estavam lá no Instagram do Baran Bodar. Mas não esquece de já deixar aquele like e se inscrever no canal, e quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube entende que você gosta dele e recomenda os vídeos. Então comentem, interajam, porque assim o YouTube, o computadorzinho ali, entende que você gosta do canal, então você nunca vai perder nenhum vídeo aqui. E só pra deixar claro, a minha análise aqui vai ser com base na minha leitura do teaser, porque com o teaser eu acho que a gente consegue entender um pouquinho melhor como que a história vai ser levada, então eu vou considerar bastante as coisas que eu falei no vídeo, inclusive tá aqui na descrição, então eu vou considerar aspectos como, por exemplo, eu acreditar que a Marta do outro mundo vai ser o Jonas no mundo dela. E com base nisso, a gente pode observar que alguma das fotos que o Baran Bodar postou no seu Instagram ao longo das gravações da terceira temporada, a gente consegue ver que a família dessa nova Marta agora tá na casa do Jonas. A gente pode observar a porta do banheiro quando o Michael vê o Mikkel e fica meio assustado. A escada também de madeira, ela é oposta à escada da casa da Marta, então a gente pode ter já uma noção que a Marta desse novo mundo agora vai morar nessa casa que era do Jonas, o que faz muito sentido e é bastante complementar ao que eu disse sobre ela ser o Jonas no mundo dela, do Jonas não existir possivelmente nesse novo mundo, e assim a gente vê a história da perspectiva dela. Eu já tinha falado isso porque uma dessas fotos de bastidores, a Marta já tava com aquele casaco amarelo do Jonas, que também aparece nesse teaser, e ela faz um caminho que é o mesmo caminho que o Jonas faz no primeiro episódio da primeira temporada. Mas obviamente tem pequenas diferenças, então eu realmente acredito que eles reproduzam algumas questões que a gente já viu na primeira temporada, mas também tenham algumas diferenças. A gente não vai ver a mesma história nessa terceira temporada. E além disso, a Netflix alemã, ela trouxe um teaser com aqueles estreias de junho em que Dark tá ali, e a gente tem cenas complementares à do teaser que não estavam no teaser. Tem algumas que a gente já tinha visto, como o fogo ali no Siquimundus, mas nesse vídeo a gente tem duas cenas extras. Uma é o grupo ali da Marta olhando pra caverna, que é bem similar ao momento que eles ouvem o barulho e o Mikkel some, e um local que parece ser a construção da partícula de Deus. A gente vê a Marta olhando pra tudo aquilo ali. E são cenas muito importantes porque elas dizem muito, a gente vai analisar cada uma delas e o que eu acredito que pode acontecer, mas especificamente essa que eles estão olhando na caverna, ela complementa bastante isso que eu tô falando, que a gente vai ver possivelmente uma reprodução da primeira temporada, e sem falar também que a showrunner Jantin Fries, ela deu uma entrevista ao IndieWire e ela disse que a ideia básica da terceira temporada era algo que eles já tinham em mente quando eles começaram, o que faz muito sentido, porque eu acho que quando a gente tá falando de uma série complexa como Dark e que tem conexões e as timelines não são muito lineares, é natural que eles já tenham a cabeça lá na frente, ou pelo menos a ideia de como eles querem encerrar essa história. Mas ela também disse nessa entrevista que também existem muitas coisas na primeira temporada que sugerem a terceira temporada. Então, mais uma vez, como eu falei, pode ser sim que a gente veja a reprodução da primeira temporada, mas como é uma sugestão, vão ter algumas modificações aí sim. Na primeira cena, a gente vê os adolescentes na floresta virando pra caverna, que é bem similar a quando eles ouvem o barulho, quando tem aquela abertura da passagem. E aí, nessa cena, a gente pode ver que tem a Marta do mundo 2, porque é a Marta com franja, tem a Francisca, o Magnus, o Bartosz e um novo membro do grupo. E como a gente sabe que a série vão ter algumas diferenças, aí tá uma comprovação, o grupo já tem uma diferença, talvez ele seja o próprio novo Jonas do grupo. E é interessante a gente observar também que nesse momento a gente só vê os adolescentes, a gente não vê o Mikkel aí, pelo menos ele não aparece nesse quadro, mas como esse mundo ele passa uma ideia de acontecer as coisas ao contrário, eu fico pensando se de repente ao invés de sumir alguém, não aparece alguém de repente. E por que eu falo que ele poderia ser o novo Jonas? Em uma das fotos que o diretor postou, o Jonas também aparece com esse grupo, mas fica muito claro que ele tá junto com essa galera do mundo 2, que é a Marta com franjinha, o Magnus com cabelo preto, só que o Jonas é o Jonas que a gente viu no final da temporada, ele tem a cicatriz, então possivelmente é o Jonas que a Marta resgatou ali no final da temporada e levou pro mundo dela, pra tirar ele do apocalipse. Mas é interessante de falar essa possibilidade do Jonas ter ido pra esse mundo da Marta, porque a gente tem alguns arcos abertos que ficaram aí na segunda temporada no momento do apocalipse. A gente tem aquele grupo que viajou com Jonas adulto
adulto, que era a Francisca, o Bartosz e o Magnus. Lembrando que ali no mundo do Adam, a Francisca e o Magnus, eles estão do lado do Adam. E a gente também vê a Charlotte se conectando ali com a Elizabeth. A gente já viu algo bastante similar na primeira temporada, no início dela, quando o Jonas toca no Helge. E aí o Jonas vai pro futuro e o Helge fica ali naquele quarto. Então é bem capaz da Charlotte ter conseguido passar ali antes de ter o apocalipse. E por que é importante falar isso? Porque nessa segunda cena em que a Marta tá entrando, tipo num galpão, que parece ser a construção daquela partícula de Deus que o Adam tinha simulado ali no Siquimundus, isso significa que talvez a Marta desse mundo 2 continue transitando no mundo da timeline que existe o Jonas e veja ali a criação do Siquimundus. Um de vocês tinha comentado, inclusive, no meu vídeo anterior, que o que deixava ele intrigado é que o projeto do Apparatus da Marta, que é aquela bolinha, já estava nesses quadros da sala do Siquimundus. Então pode ser que nessa cena ela mostre justamente que talvez a Marta tenha tido alguma conexão com essa criação do Siquimundus, que talvez desde o início ela e o Adam já trabalhavam juntos ali, e me empolga bastante pensar nessa possibilidade da gente ver a construção do Siquimundus. E é muito interessante porque, assim, se o teaser mostra o Siquimundus sendo destruído e o fim é o começo é o fim, por que não a gente vê o início dessa construção também? E falando no teaser, eu queria ressaltar algumas informações que vocês falaram e que são extremamente importantes e que eu não falei lá no vídeo, como por exemplo o quadro do Adão e Eva que aparece naquela cena que a Marta tá indo pra trás e a gente ouve a voz de uma mulher que eu acredito ser tipo a Marta mais velha, tipo a versão do Adam, só que da Marta. E lá no meu vídeo de final explicado da segunda temporada, eu já tinha cantado essa bola da possibilidade do Adam ser o Adão, que o nome não era pura coincidência, e que a Marta seria a Eva. Eu não sei se eles vão dar um outro nome pra ela, mas muitos de vocês chegaram a comentar dela ser a Eve, porque lá na segunda temporada, o Adam vive falando sobre um lugar em que Deus não existe e que Deus seria o tempo. E faz sentido que eles dois sejam os criadores desse novo mundo, porque afinal eles não deixam de ser uma criação do próprio tempo, porque afinal Dark é sobre isso, é sobre gerações e que cada um foi aprendendo uma com a outra. Então quando a gente tem essa colisão de geração, tipo o Jonas falando com Adam, a gente consegue ver uma diferença enorme entre eles, como o Jonas nunca faria algo que o Adam faria e no final das contas ele faria sim. Inclusive quero comentar uma teoria aqui, que alguns de vocês comentaram, que o Adam poderia ser o Mikkel. Gente, eu particularmente não acredito nessa teoria, vocês sabem que eu comento aqui o que eu acredito ou leituras próprias minhas. Eu acho que o Mikkel vai ter um papel importante, a gente já vai falar disso, porque é muito importante observar esses quadros de Dark, porque lá na segunda temporada eu tinha falado sobre a importância daquele quadro que tinha no Siquimundus, o quadro A Queda dos Condenados. Esse quadro, ele representa os homens expulsos do paraíso, ou seja, a queda para o inferno, em que a gente consegue ver que tem corpos caindo ali. E esses corpos, eles foram lançados pelo arcanjo Miguel. E, em outras palavras, Miguel pode ter a pronúncia de Mikkel no latim, no grego. Então ele foi um anjo muito importante para o Amargedon. Então eu acredito sim que o Mikkel ele seja bastante importante para a história, mas eu acho que ele é mais uma figura complementar ao que o Jonas quer, até porque Dark não trabalha muito com te dar uma informação e retirar ela. É sempre a construção da informação. Então, se a série já falou pra gente que o Jonas é o Adam, eu prefiro ir nessa linha mais racional. E lendo um pouco mais desse quadro, principalmente para trazer esse vídeo, como ele retrata essa queda pro inferno, a gente sabe que Dark tem muitas referências bíblicas, e uma dessas referências seria Lúcifer, que é o anjo caído, e é interessante falar também que ele não foi expulso sozinho, mas outros anjos foram expulsos com ele, só que 3 eles foram expulsos pela ambição deles. Então eu fiquei pensando, será que aqueles 3 não seria tipo essa representação desses anjos? E como eles passaram essa vibe de ser algo ruim, eles podem estar ao lado de alguém. Até porque nesse teaser a gente pode observar que no momento que eles estão queimando, eles olham bem para aquele quadro que tem no Siquimundus, que é a Queda dos Condenados, e com bastante raiva. E é válido complementar que no teaser a gente vê eles indo atrás de pessoas que estão
relacionadas à indústria. Por exemplo, o homem que a gente vê na cadeira de roda, lá no Instagram do Barão Bodar, a gente vê que é o Bernard Doppler. E é interessante porque ele era o diretor da usina nos anos 50, antes da Cláudia nos anos 80. E eles também vão atrás da secretária da Cláudia. Então, todas as pessoas que estão envolvidas nessa perseguição, pode ser que esteja relacionada a Cláudia. E a gente não pode esquecer que Dark já trouxe ela como o Diabo Branco. Então será que a Cláudia ela não seria a personificação de Lúcifer? Porque agora eu também fico pensando que no final das contas foi a Cláudia que impossibilitou o Jonas de impedir com que seu pai se matasse. Pra quem assistiu meu vídeo de análise do teaser, sabe que eu tinha falado sobre a conversa que o Adam tem com o Jonas, e ele fala que todos precisam ter um sacrifício, e ele chega a citar sobre ele ser o sacrifício, dele impedir que o pai dele morresse, inibisse essa possibilidade de acabar com o paradoxo. Então, se esse for o único caminho, foi a Cláudia que impediu. Sempre existiu essa dúvida de quem era o vilão, quem que era o mocinho, e como a gente viu nesse vídeo, em entrevista, os próprios showrunners falaram que Dark sempre teve um ciclo fechado, eles sempre tiveram um enredo bem fechadinho, então, naturalmente, essas simbologias que foram inseridas nas temporadas anteriores, com certeza já respondem às nossas dúvidas e vai fazer sentido lá na frente, quando tudo se conectar. Mas deixa aí nos comentários, você acredita que a Cláudia pode ser a vilã? Você acredita que é um outro vilão? Ou que não tem essa de vilão e mocinho? Você acha que o Mikkel é o Adam? Ou o Jonas é o Adam? Comenta aqui as suas teorias e também o que você achou desse vídeo, das coisas que eu falei aqui, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!